Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Aos nossos amigos do Facebook que nos acompanham, uma boa noite. Vamos começar hoje com os nossos avisos, né? Teremos agora, do dia 17 ao dia 19 de março, a 10ª exposição do Arte Cura, né? No Teatro 4 de Setembro. A abertura será aqui no dia 17, aqui no Auditório da FEB. Convidamos a todos para participar. Teremos também o quarto Consolarte, que é no dia 29 de março, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro. Informamos a todos também que teremos curso para dirigente, que será domingo agora, próximo dia 5 de março, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E buscando harmonizar, né, serenar o nosso coração. Nós vamos ler aqui uma mensagem que é do livro Relicário de Luz, de Espíritos Diversos, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje é Alma e Corpo, de Antero de Quental. Disse a alma chorando ao corpo aflito: por que me prendes, triste barro escuro? Se busco o espaço imenso, se procuro o império resplandente do infinito, por que me deste a dor, o sambenito, no caminho terrestre áspero e duro? Por que me algemas a sinistro muro, o coração cansado, ermo e proscrito? Mas o corpo exclamou: cala-te e ama. Eu sou, na terra, a cruz de cinza e lama, que te serve de ninho, templo e grade. Mas dos meus braços partirás um dia para a glória celeste da alegria, nos castelos de luz da eternidade. Linda mensagem. Então, com essas palavras de Antero, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai amoroso, bondoso, Jesus amigo, o nosso guia e modelo, espiritualidade superior aqui presente. Vamos agradecer todo o auxílio que recebemos, todas as bênçãos, a oportunidade que temos do aprendizado. Pai de amor, Tu sabes o que cada um de nós necessita. Te pedimos a força, a coragem, a fé, a resignação. Nos auxilia, Pai, no nosso momento de aprendizado, para que possamos continuar trilhando o Teu caminho de luz, de amor. Permanece conosco, Pai querido, hoje, amanhã e sempre. E com essa súplica, Pai de amor, nós damos por iniciado a nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos chamar a nossa irmã Joyce Anne Braga. Ela é trabalhadora do movimento espírita do Lex, né? Que vai hoje nos falar sobre o espírito e matéria, a união para a evolução. Seja bem-vinda, que Jesus é ilumine. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, sobre a matéria e o espírito, né? Bom, a Terra, ela é uma escola, um hospital, que nos serve, né, a todos nós que somos espíritos, de forma que nós possamos crescer com as experiências que nós vamos vivenciar nesse planeta. Logo, tudo que se refere à matéria
está aqui nesse planeta. Nós nos utilizamos dessa matéria para evoluir. E podemos nos utilizar também dessa matéria para estagnar, ou então para nos endividar perante as leis divinas. Por quê? A matéria, o dinheiro, eles não são maus. Mal pode ser o uso que nós faremos deles, mas também podemos fazer bom uso. Isso também vai depender muito da questão evolutiva do ser, do tanto que ele já evoluiu, do tanto que ele já experienciou, do tanto que ele já cresceu. Nós temos exemplos de pessoas, de espíritos que encarnaram e que foram pessoas importantes nesse mundo, mas que só conseguiram alcançar a paz e a felicidade no momento em que eles descobriram que não são esses bens materiais que lhe trariam a felicidade. Exemplos disso nós podemos ter Maria de Magdala e tantos outros, até mesmo nos dias atuais, que nós reconhecemos. São pessoas que têm muitas posses, mas que não parecem ser felizes. Ou porque elas vivem escravas daquele materialismo, ou porque elas acham que aquele materialismo vai fazer ela feliz. São casamentos que são realizados também, pessoas que se casam não pelo amor, não pela pessoa com a qual ela está casando, mas pelas posses da outra pessoa. E no decorrer da vida, ela descobre que aquele dinheiro, aquela matéria, aqueles bens materiais não são suficientes para fazê-lo feliz. É claro que quanto mais evoluído o espírito for, menos ele vai sentir necessidade da matéria. E quanto menos evoluído, mais ele vai sentir. Depende tudo da questão espiritual, da questão moral do espírito. E só existe uma forma de o espírito adquirir essa experiência. Só existe uma forma de o espírito crescer, que é vindo a esse planeta escola, né, esse planeta hospital, cuidar das suas enfermidades morais e viver as suas provas e expiações. Logo, a matéria, ela é abençoada, porque ela é um abençoado instrumento para a nossa evolução. Quando o nosso espírito se une à matéria, ele une-se, na verdade, para obter crescimento, para elevação moral. E muitas vezes, os espíritos que vêm a esse planeta se deixam levar por outro uso da matéria que só vai trazer ansiedade, depressão, dor, tristezas. Enfim, nós observamos que o ser humano, o ser encarnado aqui na Terra, ele possui várias mazelas morais. E são justamente essas mazelas que os afastam dessa felicidade e de mundos mais felizes. São eles o ódio, o não perdão, a vaidade, o egoísmo, tantos outros sentimentos que fazem morada no coração do homem e que lhe tiram a paz. A vaidade, por exemplo, é uma delas. E quantas pessoas se tornam escravas da matéria por conta dessa vaidade? Quantas pessoas, por exemplo, buscam ter uma vida de aparências, uma vida que não está dentro do seu poder aquisitivo, ou pelo menos tentam demonstrar aquilo por conta da satisfação da sua vaidade? Quantas pessoas que a quem falta o básico, nós vemos pessoas que vivem com as condições financeiras bem resumidas, mas elas sempre estão nas redes sociais postando fotos com roupas de marca, com tênis de marca, ou porque estão dentro de um carro, tiram uma foto e coloca, ou seja, tudo aquilo para mostrar para o resto da sociedade que eles têm alguma coisa, quando muitas vezes a gente sabe que eles não têm. Isso nada mais é do que ser escravo dessa vaidade, da vaidade que se alimenta não só da matéria, mas também dos sentimentos. São as pessoas que se relacionam entre si e que buscam conquistar outras pessoas para lhe satisfazer a vaidade. E quando essa vaidade não é satisfeita, elas se obstinam naquela conquista.
É por isso que existe aquela história. Tu tem que te dar valor, tu tem que te valorizar, que é para a pessoa poder te valorizar. Na verdade, isso ocorre porque quando nós nos aproximamos de alguém que se valoriza e que não nos valoriza, aquilo fere a nossa vaidade. Então, fere dentro de nós algo que vem do nosso orgulho, porque a vaidade é filha do orgulho. E aí a gente fala para si mesmo, não pode. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz disso. E quantas conquistas dessas, depois de haverem sido conseguidas, simplesmente se tornam tediosas. As pessoas não querem mais se envolver com aquelas pessoas que foram alvo da sua conquista, porque elas simplesmente deixaram de ser um troféu. Então existem troféus, tanto materiais, como existem troféus na área do sentimento, na área dos relacionamentos, em todos os lugares da nossa vida. E nós encontramos na sociedade de hoje, que tem tanto essa questão das redes sociais, nós encontramos isso mais presente ainda. Porque há uma competição muda, entendeu? Em que as pessoas buscam ser umas melhores do que as outras. E por umas quererem ser e ter e viver melhor do que as outras, é que a gente vê a desigualdade das riquezas. Mas é claro que no mundo como que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar essa desigualdade de riquezas. Porque a Deus é quem cabe. No nosso planejamento reencarnatório, antes de nós virmos para este planeta, nós já sabíamos se nós íamos ser ricos ou pobres. E acreditem, a maioria de nós pediu para vir pobre. Até os que vieram ricos e que são tão apegados aos seus bens, eles pediram provavelmente para vir pobres. Porque a riqueza, ela é uma grande prova. Porque a riqueza é a perdição de muitos. Por que a perdição de muitos? Porque muitas pessoas passam a sua vida inteira simplesmente obstinados, objetivando aquela riqueza. A vida inteira passa e, como Chico Xavier disse, quando chega do outro lado da vida, o maior arrependimento delas é pelo tempo perdido. Porque eles viram que eles perderam uma oportunidade reencarnatória na ilusão. Porque eles acreditavam que possuíam alguma coisa, quando aqui na Terra nós não possuímos absolutamente nada de material. A única coisa que nós possuímos aqui na Terra são os bens que nós podemos carregar conosco quando nós partirmos desse mundo. Se pelo menos a gente pudesse comprar uma casa, um carro, bens, e deixasse lá guardado para na próxima encarnação a gente vir e pegar eles de volta, faria sentido que tantas pessoas gastassem toda a sua vida, toda a sua saúde, passando por cima de amizades, passando por cima de princípios para conseguir esses bens materiais. Faria até algum sentido que a pessoa fizesse tanto para ter tão pouco. Porque, na verdade, se na outra encarnação eu pudesse pegar tudo que eu tive na vida passada, eu ficaria mais tranquilo, né? Porque eu estaria assegurando as vidas seguintes. Mas também eu pensaria, será que isso não é egoísmo? Por quê? Porque quer dizer que só eu vou ter direito a ter uma vida abastada e os meus irmãos nunca vão ter? Porque a vida, na realidade, ela é uma verdadeira dança das cadeiras. Nós já viemos, provavelmente, em vidas em que fomos muito ricos e vidas em que fomos muito pobres. Ou vidas em que não fomos nem tão ricos, nem tão pobres. Isso tudo mostra que não depende do nosso poder aquisitivo a evolução do nosso espírito. Nós podemos evoluir tanto sendo ricos, quanto sendo pobres. Por quê? A humildade, ela não está na pobreza. E a prova disso é o que a gente mais vê, são pessoas humildes, financeiramente falando, pobres, e que são extremamente orgulhosas. Pessoas que, como dizem, não têm onde cair morta, mas são extremamente orgulhosas. Têm um orgulho acima de qualquer coisa. E vemos pessoas que são ricas e que poderiam ser as pessoas mais orgulhosas do mundo e, no entanto, são as pessoas mais humildes. São as pessoas que, se você dirigir uma ofensa ou fizer alguma coisa a elas, elas simplesmente relevam. Elas não competem com ninguém. Então, não é a riqueza
que vai definir se nós somos humildes ou não. Muitas vezes a gente diz, porque fulano é uma pessoa humilde, porque nós nos acostumamos a atribuir à humildade a questão da pobreza. Mas, na verdade, ser humilde é a coisa mais linda do mundo. Você ser uma pessoa humilde é um grande passo para o seu espírito. Você ser uma pessoa humilde significa que você evoluiu muito. E não é motivo de vergonha. Mas, para muitas pessoas, equivocadamente, né, elas acreditam que se eu digo, fulano é uma pessoa humilde, é porque eu estou dizendo que ela é uma pessoa pobre. Na verdade, eu posso dizer que uma pessoa é humilde e ela ser a pessoa mais rica, entendeu? Daquele recinto, por exemplo. Porque a riqueza não está nesses bens materiais, está nos bens do espírito. E se a pessoa é humilde de coração, com certeza ela já possui essa riqueza espiritual. Ela já adiantou alguns passos nesse quesito das riquezas materiais ou espirituais. Nós temos o caso, já que março, né, falando do Dia da Mulher e tal, o caso de Maria de Magdala. Todo mundo deve já ter ouvido falar de Maria Madalena, Maria de Magdala. Ela era uma meretriz de luxo que tinha uma casa muito bonita, um castelo muito bonito, tinha escravos, os mais caros que existiam, tinha as melhores roupas, tinha as melhores joias, tinha a seus pés os homens da sua cidade inteira, vinham homens de todos os lugares para conhecê-la. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ela era uma pessoa feliz? Não. Depois que tinham as festas no seu palácio, depois que acabavam essas festas que duravam muitas vezes vários e vários dias, ela se entregava à cama, dormia dia após dia e simplesmente desinteressada da vida. E ela tinha tanto dinheiro, ela podia ocupar o tempo dela de tantas formas, ela podia usar aquele dinheiro para comprar a própria felicidade. Mas ela não podia, porque o dinheiro, ele não traz a felicidade. Ele pode ajudar uma pessoa que já é feliz a ser mais feliz ainda, mas comprar a felicidade ele não compra. E quando ela conheceu Jesus Cristo, foi que ela encontrou realmente a paz, quando ela encontrou com Jesus Cristo. Quando ela chegou na sua casa, no seu palácio, jogou fora tudo de material que ela tinha, deu para os seus próprios escravos, saiu distribuindo todos os seus bens e simplesmente a partir daquele momento resolveu seguir a Jesus Cristo. E dali começou a missão dela, que foi a missão que fez com que numa única encarnação ela conseguisse evoluir o que nós provavelmente levaríamos várias encarnações para conseguir. Então, ela chega a ser um exemplo para todos nós de que a posse de bens materiais, mal utilizada, ela pode nos trazer muito sofrimento e muita dor. Por exemplo, muitas pessoas querem ter um poder aquisitivo elevado para poder ter mais pessoas perto de si. Mas, na verdade, se você tiver um poder aquisitivo elevado e tiver muitas pessoas perto de você, você vai ter as pessoas que você merece ter. Porque se você assume que precisa ter bens materiais para ser reconhecido dentro de uma sociedade, pelas pessoas, pelos amigos, pela família, se você acha que só esses bens materiais é que vão fazer com que você seja reconhecido por todas as pessoas, você vai ser digno das pessoas que vão lhe reconhecer por aqueles bens. Porque provavelmente serão pessoas tão equivocadas quanto você, pessoas tão sofredoras quanto você, pessoas que precisam de ajuda tanto quanto você. São pessoas perdidas, espelhando-se em pessoas que também estão perdidas. Agora, se você tiver condições financeiras, tiver muita coisa material que você possa utilizar para fazer aquilo que nós chamamos de caridade material, você vai estar utilizando a matéria em união com o seu espírito, que é, na verdade, o seu corpo, que é a matéria que se uniu ao seu espírito, vão estar se utilizando da matéria que existe no mundo, ou seja, das coisas materiais que existem no mundo, para ajudar as pessoas que realmente sofrem por falta da matéria. Elas sofrem por falta da matéria porque elas passam fome, porque elas passam frio. E nós, encarnados, nós temos necessidade da matéria. E temos muitos irmãos que sofrem os maiores padecimentos por falta dessa matéria.
Todos nós, quando nascemos, nos transformamos em matéria, porque o nosso espírito se une à matéria através do nosso corpo para poder vivenciar as experiências, né, aqui no planeta Terra, de acordo com o nosso planejamento, com a nossa programação reencarnatória. Então, no momento em que nós nascemos, nós entramos em contato com a matéria, que é esse corpo que nós todos temos e que um dia nós vamos deixar. E esse corpo ele vai se decompor. A matéria vai permanecer na matéria. O espírito vai embora. As coisas que eu possuo vão continuar aqui na Terra e eu vou embora de bolsos vazios. O importante é que eu vá embora pelo menos com o coração repleto de amor, ou mais evoluído. As experiências boas, a caridade que eu pratiquei, o bem que eu pratiquei, vai comigo aonde quer que eu vá. Então, existem muitas pessoas que precisam realmente da matéria, porque existe muita gente com fome, existe muita gente com frio, existem muitas mães e pais, famílias que não têm o que colocar na mesa para alimentar a sua família. Não tem o mínimo, enquanto outros, né, chafurdam na opulência. Então, se todos nós procurássemos utilizar o que nós temos sobrando para ajudar aqueles a quem falta, nós teríamos um exemplo de utilização de tudo que nós recebemos de material como uma forma de crescimento espiritual. Porque quando nós, como eu disse, quando nós juntamos o nosso espírito ao nosso corpo, nós unimos o espírito e a matéria em busca da evolução. E aí nós estamos diante de um mundo totalmente material. Porque a Terra, ela é toda formada de matéria. Tudo que nós vemos é formado de matéria. E nós vamos utilizar essa matéria como um requisito, como um instrumento de evolução. A partir daquele momento, tudo que nós faremos vai envolver a matéria. E é por isso que nós temos que trabalhar. Porque Deus poderia ter nos colocado nesse mundo sem que nós tivéssemos a necessidade de trabalhar. E todos nós, ou a maioria de nós, nos deixaríamos levar pelo ócio, pelo tédio. Porque, afinal de contas, a necessidade, né, que a matéria nos traz, nos faz ter que correr atrás dela de alguma forma para que nós não possamos viver aquelas privações. Todos nós temos que ter um trabalho que nos dará condições, né, de adquirir o alimento, o vestuário. O problema é que a maioria de nós tem mais do que necessita, enquanto muitos dos nossos irmãos não têm nem o necessário. E como Chico Xavier disse, tudo que nós criamos para nós, de que nós não temos necessidade, se transforma em aflição, se transforma em depressão. Nós podemos viver de forma simples, porque é na simplicidade que nós podemos encontrar a felicidade. É claro que um espírito muito materialista, ele dificilmente vai encontrar a felicidade na simplicidade, porque o espírito, quanto mais materialista, mais ele tem a necessidade da matéria. Mas, quanto mais ele vai se sublimando, quanto mais ele vai evoluindo, menos ele vai tendo necessidade dela. E aí você vê um Chico Xavier da vida que veio a esse planeta e que eram-lhe oferecidos bens materiais e ele simplesmente se desfazia deles em proveito dos seus irmãos menos favorecidos. Será que ele não foi mais feliz do que a maioria de nós? E ele não precisou de carro, ele não precisou de luxo, ele só vivia na sua simplicidade. Mas ele tinha um espírito riquíssimo, riquíssimo de outras riquezas, riquezas que nós não encontramos aqui na Terra, mas que nós cultivamos com o coração, que são as riquezas espirituais. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, de útil, em favor do nosso irmão, toda vez que nós amamos ao nosso próximo e transformamos esse amar ao nosso próximo em uma ação, nós estamos evoluindo espiritualmente, nós estamos trazendo para o nosso espírito uma bagagem que essa sim nós podemos carregar para as outras encarnações. Nós temos exemplos de espíritos na literatura espírita, nos livros espíritas, nós temos exemplos nessa literatura de vários espíritos que numa encarnação
vieram muito ricos, fizeram mau uso das oportunidades que lhe foram concedidas e que na outra vida vieram paupérrimos. E como eu disse, a vida ela é uma dança das cadeiras. Numa vida a gente vem com muito, na outra a gente vem com pouco, para poder experienciar os dois lados da moeda. Enquanto muitos que vêm numa vida paupérrimos, noutras vêm riquíssimos. E em quantos livros dessa literatura espírita que nós temos à nossa disposição, nós vemos espíritos que vêm numa condição financeira de poucas posses e que são espíritos extremamente iluminados. Espíritos que vêm e se dedicam àqueles seres que lhes são mais queridos numa família mais humilde. Talvez aquele espírito que é mais evoluído e que faz parte daquela família que não tem muitos recursos materiais, ele nem precisasse estar passando por aquela privação material. Porque, como Jesus disse, nada do que nos ocorre é por acaso. Tudo que nos ocorre tem uma razão, né? Você não vai sofrer mais do que você merece, do que você precisa. Porque, na verdade, não é que nós mereçamos. Nós fizemos por merecer. Nós precisamos. E não cai um fio da nossa cabeça sem que a vida, sem que Deus tenha dado consentimento. Então, tudo quanto nos acontece na nossa vida durante a nossa encarnação, todos os acontecimentos bons como os ruins, nós fizemos por onde merecer. Porque nós podemos plantar o que nós quisermos e nós colheremos invariavelmente aquilo que nós tivermos plantado. Logo, se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar dor, eu vou colher dor. Se eu tiver plantado dor, nada mais natural do que eu vá colher a dor. E aí, se você vê pessoas passando pelas provações mais difíceis, por dores, doenças, enfim, se você for no hospital aqui em Teresina, no Hospital São Marcos, onde você vê as pessoas que têm câncer e etc., você pode ter certeza que ninguém nasce doente, ninguém nasce cego, ninguém nasce aleijado, ninguém fica aleijado, ninguém morre com certa idade em vão, exceto nos casos de suicídio, ou então o suicídio indireto, né? Ou então porque a pessoa se expôs ao perigo desnecessariamente. O que ocorre é que o espírito, ele chega até aqui e encontra uma vida inteira pela frente. É como se fosse, cada encarnação, um livro novo, onde o espírito vai poder escrever uma nova história. Deus, ele é tão bom, porque o fato de nós sofrermos não significa que Deus castiga. Deus, ele nos perdoa sempre e sempre vai nos perdoar. Só que a gente confunde muito o perdão que Deus nos dá com o perdão, por exemplo, que a igreja dá. Porque a igreja diz assim, ó, você reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, faz a penitência e teus pecados vão estar perdoados. Tem pessoas até que acreditam que podem comprar, né, com seus recursos materiais, um lugar bom no céu. Mas não, Jesus nos mostrou que só pelas nossas ações é que nós podemos conquistar um lugar bom no céu. Porque, na verdade, no plano espiritual, que é o céu, nós ocuparemos o lugar que esteja de acordo com as nossas qualidades do coração. E não com as qualidades materiais que a gente tinha, com os bens ou com a posição que nós ocupávamos na terra. Tanto é que nós vemos que existem reis e escravos que chegaram a outro plano da vida e que os escravos eram bem mais evoluídos lá e eles ficavam realmente transtornados, porque diziam, como é que meu escravo aqui está acima de mim? Porque eles acreditavam que o poder efêmero que eles tinham nesse mundo iam colocar eles em destaque no outro mundo, depois que eles partissem. E não, na verdade não é o poder efêmero, é o poder que o seu coração tem de praticar a bondade, o amor e a caridade, o perdão, porque o perdão também é uma forma de caridade. Então, se você vê uma pessoa passando por qualquer tipo de provação, ela está nada mais, nada menos colhendo o que ela plantou, porque Deus perdoa a todos nós, não da forma como a igreja perdoa. Na verdade, Deus nos perdoa sempre porque Ele nos dá a oportunidade de nós resgatarmos todo o mal que nós cometermos.
Uma pessoa que faz um atentado em série e mata 1000 pessoas de uma vez, será que existe perdão para aquela pessoa? A gente pode pensar, não existe. Uma pessoa que é capaz de fazer um atentado daqueles, ela não merece perdão. Mas, na verdade, Deus vai perdoá-la. Deus vai perdoá-la, dando a ela a oportunidade de reparar aquele mal que ela praticou. E aí você imagina o que um espírito que veio à Terra e cometeu, né, um erro desses tão grande, vai ter que passar para poder resgatar esse grande mal que ele causou. Afinal de contas, são 1000 famílias sofrendo. Cada uma daquelas pessoas que morreram tinham alguém conhecido que as amava. Ele causou dor a muito mais do que 1000 pessoas. Ele causou dor às 1000 pessoas que morreram e outras tantas que lhe rodeavam, que lhe amavam, que dependiam dele, aos seus filhos, às suas famílias. E aí, na outra vida, ele se foi um atentado terrorista através de uma bomba. Na outra vida, ele vem com o corpo completamente deformado e nasce uma criança completamente deformada. E a gente diz, nossa, coitadinho daquela criança, coitadinha daquela criança. Na verdade, não existem coitadinhos. Nenhum de nós é coitadinho. Na verdade, se aquela criança está passando por aquele momento, o mais correto, né, que é muito difícil da gente fazer, é dizer, que bom que ela está passando por aquilo, porque ela está resgatando ali muitos erros que ela cometeu. E isso vai lhe aproximar ainda mais, né, do destino que todos nós temos segundo a lei do progresso, que são os mundos mais evoluídos, a felicidade. Mas a felicidade, como Jesus disse, não é desse mundo. Porque por mais que a gente consiga conquistar um certo patamar de felicidade, como a gente pode ser feliz vendo tanta dor e tanto sofrimento ao nosso redor? Por mais que a nossa vida esteja bem e que a gente não tenha do que reclamar, por mais resignados que nós sejamos e tenhamos alcançado a nossa paz, de certa forma, para viver a nossa vida, a gente pode dizer, nossa, eu sou feliz. Mesmo com todas as privações, mesmo com todas as dificuldades, eu consegui, né, me equilibrar nessa vida e dizer que eu sou feliz. Mas tem que haver esse equilíbrio. Porque, na verdade, a felicidade aqui ela é muito relativa. A felicidade pode corresponder a um estado de paz, né? Que é o que falta a muitas criaturas que vivem aqui no nosso planeta, a paz. E a pessoa vive em paz, mas ela não vive satisfeita. Se ela for um espírito mais evoluído, se ela amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos pediu, então ele não tem como se sentir plenamente feliz. É uma felicidade relativa, porque uma felicidade plena é muito difícil você vendo tanta tristeza. Tantas pessoas que dormem nas ruas. No caminho de casa para cá, eu acho que eu vi uns 2 se arrumando em cima de papelão para poder dormir. E Teresina está chovendo, né? Você fica imaginando, se chover, como é que eles vão ficar? Mas aí eu vou dizer, coitadinho daquele rapaz, daquele senhor que eu vi colocando papelão na calçada para poder dormir. Não, eu não vou dizer coitadinho. Na verdade, nós temos que dizer como eu posso ajudá-lo. Porque também nós não podemos chegar e dizer, se ele está passando por aquela situação, é porque ele merece passar, então eu não vou fazer nada. Entendeu? Porque se ele está passando por aquilo ali, é porque é aquilo ali que ele tem que passar e eu não vou atrapalhar a prova ou a expiação dele. Deixa ele resgatar lá o mal que ele cometeu. Se ele está ali, é porque ele merece. Esse pensamento é correto? Claro que não. Porque se Deus nos colocou espíritos mais perfeitos e menos perfeitos no mesmo trem que é a Terra, foi para que nós pudéssemos, nesses espíritos que estão encarnados passando por grandes dificuldades, nós pudéssemos encontrar neles a oportunidade de praticar a caridade mais fácil de ser praticada, que é a caridade material. Aí você diz, mas eu não tenho nada de material para oferecer para ele. Mas você pode não ter. Mas você pode praticar a caridade espiritual, que é mais difícil de ser praticada. Porque é mais difícil a gente ter paciência para ouvir um irmão nosso que está em dor, para
conversar com a pessoa que está passando por um momento difícil. A caridade espiritual também corresponde a quando nós vemos uma pessoa que está sendo alvo de críticas, nós simplesmente nos abstermos de criticá-la juntamente com os outros, porque nós não podemos julgar ninguém. A caridade espiritual está na indulgência para com os erros alheios. Está em você não falar mal de ninguém. Se você não puder falar bem de uma pessoa, você também não fala mal. Aquilo é uma espécie de caridade espiritual. É quando você vê o erro de uma pessoa e vai ter algum benefício você ver o erro de uma pessoa e passar esse erro para outras pessoas. Eu vi fulano fazendo determinada coisa. Isso vai ajudá-lo a crescer? Isso vai ajudar você a crescer? Ou se abster de propagar o mal, a queda do irmão, não vai ser muito melhor para você e para ele? Porque, afinal de contas, o que nós vemos é uma exagerada, demasiada preocupação nossa com a vida do nosso irmão, enquanto nós esquecemos a nossa vida e deixamos ao cuidado de outros irmãos, uns cuidando da vida dos outros. E aí deixamos de cuidar da nossa própria vida para focar nos erros que os nossos irmãos, que são espíritos como nós cometemos. Muitas vezes o erro que nós acusamos o nosso irmão, que nós apontamos no nosso irmão, é um erro que nós também poderíamos cometer se estivéssemos passando pela mesma situação que ele. Muitas vezes, quando nós vemos um irmão nosso errar, a gente pode pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Será que eu não estaria fazendo pior do que ele? Porque cada pessoa reage a uma situação da vida de acordo com aquilo que ela possui no coração, os seus conhecimentos, a sua sabedoria. E tudo isso só é adquirido com a vivência. É por isso que Jesus disse, né, que aquele que não nascer da carne e do Espírito não verá o reino dos céus. Ou seja, que nós teremos que voltar a essa escola. Aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Você tem que voltar várias vezes a esse planeta. Quem é que define quantas vezes nós vamos ter que voltar? Somos nós. Se a partir desse momento nós decidirmos ser pessoas melhores, nós podemos evoluir nessa vida. Se nós tivermos o objetivo de evoluir o nosso espírito, nós podemos antecipar até algumas encarnações. Como o exemplo que eu dei mais atrás da Maria de Magdala. Ou seja, ela na única vida evoluiu muito. E ela era o quê? Uma meretriz. E ninguém gostava dela. Na sociedade ela era acusada por todos, porque as mulheres não gostavam, enfim. Só que numa única vida, ela saiu daquele poço lamacento em que ela vivia e conseguiu evoluir tanto que no seu desencarne, ela desencarnou nos braços de Maria e depois de desencarnada, encontrou com Jesus Cristo. Então você imagina o tanto que ela passou 20 anos ajudando aqueles leprosos, né, que ela encontrou na praia. O quanto valeu os 20 anos que ela se dedicou à caridade pura, ao ponto de, no momento do desencarne dela, ela ser recebida por Jesus Cristo e desencarnar nos braços e aos cuidados de Maria de Nazaré. Maria de Magdala, quando Jesus ressuscitou, depois, né, no terceiro dia, quando ele apareceu para ela, primeiro do que para qualquer outra pessoa, e pediu que ela avisasse aos discípulos que ele já havia voltado, ela chegou para os discípulos e para a mãe de Jesus e disse, ele voltou. E os discípulos chegaram e disseram para Maria, eu não acredito. Quer dizer que Jesus Cristo, quando ressuscitasse, ele ia aparecer logo para ti, que é uma mulher, e que teve a vida que tu teve. Quer dizer, os próprios discípulos que ouviam tanto Jesus dizer, não julgueis para não serdes julgados, amai ao vosso próximo como a si mesmo, que ouviram tudo aquilo que Cristo disse, eles mesmos chegaram para Maria de Magdala e disseram, Jesus ia aparecer logo para ti, que é mulher e que teve a vida que tu teve? E ela disse, sim. Ele apareceu e pediu que eu viesse aqui avisar que ele já tinha voltado, que ele tinha ressuscitado. A única pessoa que acreditou realmente em Maria
de Magdala foi a mãe de Cristo, Maria de Nazaré. Ela disse: eu acredito. Então Jesus surgiu lá naquele momento, e Tomé, que tinha dito que se não visse com os próprios olhos e tocasse as chagas de Jesus ali, ele não acreditaria que Jesus teria ressuscitado. E Jesus Cristo apareceu lá no meio de todos eles e disse: vem, Tomé, toca as minhas chagas. E lá Tomé foi e tocou as chagas de Jesus e disse: Senhor, eu creio. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer. Porque a fé é isso. É crer naquilo que nós não vemos. É crer em Jesus, mesmo quando tudo está dando errado na nossa vida. Se tudo está caindo aos pedaços, desmoronando, a gente tem aquela fé, aquela resignação, aquela coragem que tanto nos falta nesses momentos. Se a gente tiver essa fé, essa coragem, essa resignação, a gente vai passar por aquela prova de uma forma muito mais fácil do que se nós nos entregarmos. Porque, de repente, no momento da vida em que uma provação surge ou uma expiação, se você se entregar, por exemplo, à tristeza, aos quadros depressivos e ficar na cama, deitado, durante dias, sem nenhuma vontade para trabalhar, entusiasmo para viver ou para fazer qualquer coisa, você vai estar simplesmente ali estagnado. Os seus problemas não vão ser resolvidos porque o tempo vai passar. Por isso que tem pessoas que se recuperam, né, dos problemas que eles enfrentam mais rápido que outras, porque tudo depende da forma como uma pessoa ou outra reage aos acontecimentos de sua vida. Uns se entregam à tristeza, aos quadros depressivos e demoram até anos para se recuperar e voltar a ter aquela vontade de viver, aquela alegria de viver. E outros não, outros mal termina de acontecer aquele momento difícil na sua vida, eles já recomeçam, eles não se entregam. Então depende de espírito para espírito. E então, voltando para Maria de Magdala, Jesus disse que, naquele momento, Jesus disse que os discípulos saíssem de 2 em 2 para pregar o Evangelho, né? Para fazer aquilo que ele tinha pedido. E aí todos os discípulos foram se unindo de 2 em 2 e foram saindo, né? Para divulgar o Evangelho de Jesus, para falar sobre Jesus para as pessoas, né? E eles procuravam fazer aquilo que Jesus tinha dito que eles fizessem, praticavam a caridade e tudo mais. E quando Maria de Magdala foi vendo, ela estava ficando sozinha, até que sobrou somente Pedro. E ela chegou: Pedro, leva-me contigo. E Pedro chegou e disse para ela: não, Maria, eu não posso te levar, porque tu é mulher e também tem o teu passado. E ela se viu só. Ela se viu sozinha. E não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham onde dormir. O que foi que ela foi fazer? Foi pedir de porta em porta, na cidade de Magdala, onde ela era a meretriz de luxo, riquíssima, e tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ela se reduziu ao que é uma pedinte. Ela, que era a mulher mais rica, uma das mulheres mais ricas, né? Uma das pessoas mais ricas daquela região. E ela só levava porta na cara. Porque as mulheres diziam, né, aquelas que tinham o marido das mulheres daquela região, os maridos iam todos lá para a casa de Magdala. Todas elas tinham, então, raiva da meretriz, né, que arrancava os maridos delas de casa. E elas diziam: volta para a tua vida, porque tu és uma meretriz, entendeu? E não davam comida, não davam água. E aí Jesus nos disse que nós ajudássemos somente aqueles que são perfeitos. Em alguma parte do Evangelho, Jesus nos disse que era para nós ajudarmos somente aqueles que são bons. Ou Ele nos disse que amar os nossos amigos é muito fácil, mas que o verdadeiro mérito está em nós amarmos aqueles que nos querem mal. Porque qualquer um de nós ama a quem nos faz o bem. Não é difícil a gente amar a quem nos ama. Difícil é a gente amar
e devolver o bem, o mal com o bem. Quando alguém nos fizer mal, é difícil a gente amar aquela pessoa e devolver o mal que ele nos fez com o bem. E Maria chegou e ficou aqueles dias todos lá pedindo, e os homens diziam: volta para tua casa, nós te daremos tudo novamente. Todas as tuas posses materiais, tudo que ela tinha, ela podia ter novamente. Tu ainda és bonita, volta para aquela vida. E ela resistiu. Olha só como a vida colocou à prova, né, todo aquele tempo que ela passou ao lado de Jesus, enquanto Jesus estava aqui entre nós. Ela seguia ao lado de Jesus, ajudando a limpar feridas, ajudando a alimentar os famintos. E você vê que ela não quis voltar para aquela vida onde, materialmente, né, ela viveria confortavelmente. E com fome, ela foi para a praia, até a praia, e viu aquele monte de leprosos vindo, perguntando por Jesus Cristo. E aí a gente teve a primeira pregação do Evangelho de Maria de Magdala. Foi quando ela falou para aqueles leprosos que Jesus Cristo era assim, que Jesus pregava o amor, que ele dizia que nós devíamos amar aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos amam, que não nos amam. Que nós deveríamos perdoar não só 7, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. Que o reino dos céus, que a felicidade não é deste mundo, e que ele estava indo para nos preparar o lugar, né? Que a nossa fé é que nos cura, que a nossa fé é que nos salva. E ali ela ficou falando sobre Jesus para aqueles leprosos, até que as autoridades chegaram e mandaram que eles saíssem de lá, porque os leprosos não poderiam ficar próximo àqueles que tinham saúde para evitar, né, que os outros se contaminassem. E aí eles tiveram que ir embora. E aí ela ficou vendo eles irem embora. E quando ela viu que não tinha mais ninguém, porque se ela fosse voltar para a cidade para pedir comida, dificilmente lhe dariam, e ela ia ser mais humilhada ainda, ela estava com fome, ela simplesmente pediu que aqueles leprosos que já estavam indo embora, a esperassem, porque ela iria com eles. E ela foi com eles. E passou com eles cerca de 20 anos. Só cuidando de leprosos, limpando suas feridas, sendo útil de alguma forma e pregando o Evangelho de Jesus para aqueles leprosos. Todos os dias ela falava no fim da tarde sobre Jesus. Todos os dias. De todos os discípulos de Jesus, Jesus chegou e disse: saiam de 2 em 2 para, né, pregar o Evangelho dele, para falar, né, para continuar o trabalho de Jesus. Eles tinham que sair de 2 em 2. Maria de Magdala saiu só e pregou o Evangelho de Jesus Cristo, praticou a caridade. Ela reagiu, né, porque ela poderia ter voltado para o meretrício no momento da dificuldade, no momento da fome, mas ela não voltou. E aí ela passou aqueles 20 anos ajudando até que ela mesma contraiu a lepra. E quando ela contraiu a lepra, ela continuou pregando o Evangelho, até quando ela viu que estava próximo, né, o seu desencarne. Quando ela foi ao encontro da mãe de Jesus, que estava com João. E chegando lá, parecia que ela só estava esperando chegar aos pés da Mãe Santíssima para poder desencarnar. Ela desencarnou, né, 2 dias depois que ela chegou à casa em que morava a mãe de Jesus naquela época. E ela desencarnou. E ela já tinha, naquela vida, né, ela abriu mão de todos os bens materiais que ela possuía, os tecidos de luxo, os escravos de luxo. Na hora que ela foi se soltar do corpo, ela se soltou com muita facilidade. Ela simplesmente saiu do corpo. Existem espíritos que são tão apegados à matéria que no dia que morre, ele não consegue se sair do corpo, ele não consegue, demora muito mais tempo, demoram dias para que haja esse desligamento do corpo, né, e do espírito, do espírito do corpo. Isso vai depender do grau de materialismo que o espírito possui. Quanto mais materialista nós somos, mais difícil será o nosso desencarne. Mais difícil será a nossa adaptação no mundo dos espíritos. Só que Maria de Magdala
que já tinha se desfeito de todos aqueles bens e encontrou sua verdadeira paz, seguindo a Jesus Cristo, praticando a caridade, ela não precisava mais daquele corpo doente. Ela simplesmente o abandonou. Por quê? Porque ela não era mais uma materialista. Ela tinha vencido a matéria. Ela já tinha tido tudo que a matéria podia oferecer. E ela não foi feliz. Ela só foi feliz no dia que ela aprendeu a amar. Porque quando ela encontrou com Jesus a primeira vez, o convite que Jesus fez a ela foi: ama. Ela perguntou o que ela podia fazer para ser feliz, para sair daquela condição em que ela estava. E Jesus disse: ama. E essa é a proposta que Ele tem para todos nós até hoje. Ama. Ama os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos, todos que cruzarem o teu caminho. Ama. E o que é amar ao nosso próximo? É fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É procurar praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Não adianta a gente ler a Bíblia inteira, todos os evangelhos, saber de cor toda a lei, todos os profetas. Não adianta nós sabermos a receita da evolução, a receita para a felicidade, se nós não formos fazer o bolo. Veja só, se você sabe a receita para fazer um bolo e nunca fizer o bolo, de que vai servir a receita? Então, se você sabe a receita para a felicidade, e a receita está lá no Evangelho, que é amar, perdoar, enfim, e ir assim, aos poucos, nos libertando dessas mazelas morais, né, dessas enfermidades morais, que são o orgulho, a vaidade, a maldade, o não perdão, a violência, porque muitos dos espíritos que estão aqui ainda acreditam na violência e sofrem a violência. São várias as mazelas morais que nós temos. Se nós quisermos saber se uma coisa, se um sentimento, se uma ação é contrária à lei de Deus, basta a gente ver se ela consegue se aproximar da lei de amor. Será que, agindo de certa maneira, eu vou estar praticando amor? Eu vou estar amando? No momento em que eu deixo de ajudar um irmão que precisa da minha ajuda e que eu poderia ajudá-lo, eu estou praticando amor? No momento em que uma pessoa liga para o meu telefone precisando de ajuda, pedindo para conversar, dizendo que está desesperada, e eu digo: eu não posso conversar contigo porque eu tenho que dormir, eu estou praticando amor? Será que eu estou praticando o amor no momento em que eu tenho uma oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de quem quer que seja, e eu me abstenho, simplesmente cruzo os braços e olho somente para o meu próprio umbigo? O individualismo faz parte da nossa vida mais do que a gente imagina. Na verdade, a gente vive muito para o ego, para a satisfação do nosso ego. E aí a gente, ao invés de nos livrarmos dessas enfermidades morais, nós vamos cultivando essas enfermidades ao longo dos anos. Até que quando a gente fica velhinho, os que chegarem a ficar velhos, né, a velhice nesse mundo, a gente olha para trás e vê a beleza física não vale mais nada, porque quando a gente envelhece, o cabelo cai, a pele enruga. Se você não tiver conquistado pessoas, se você não tiver feito algo por dentro, o que você fez por fora não vai ter valido nada. Porque no final, mais no final ainda, esse teu corpo vai ser devolvido à terra. E a terra, em pó, ele vai se transformar. Então, se você cuidar só da matéria e não cuidar de si mesmo, no final da sua vida você vai se deparar com um grande vazio. Aí você diz: não, mas quando eu chegar no final da minha vida, eu vou estar rico. E eu vou viver até o meu último dia muito bem. Não vão me faltar remédios, não vão me faltar médicos, não vai me faltar enfermeiros, não vai faltar nada para mim. Vai. Porque você vai ter ao seu lado pessoas que estão ao seu lado esperando só a sua herança. Se você não tiver conquistado um filho, se você não tiver conquistado um empregado da sua casa que seja para ficar com você até o último momento, você vai se sentir sozinho. Porque você vai estar só sendo cuidado, né? Não pelo que você é, mas pelo que você tem.
é o que vai lhe impedir de ser levado, né, para uma casa de velhos, um asilo. Então, é importante para todos nós essa reflexão de que o nosso espírito se uniu à matéria no dia que nós chegamos a esse mundo. Nós chegamos aqui pequenininhos, crescemos, estamos bem crescidinhos, vamos envelhecer e vamos retornar à pátria dos espíritos. Aí o nosso espírito vai então se desligar da matéria. E nesse momento em que ele se ligou à matéria, no momento em que nós nascemos até hoje, ele se ligou à matéria, não foi para satisfazer os nossos caprichos pessoais. Ele se ligou à matéria para que nós pudéssemos usar esse instrumento, que é o nosso corpo material, e tudo aquilo que nos foi colocado como empréstimo, que são os bens materiais que nós possuímos, em favor da evolução do nosso espírito, que se dará através do amor que nós praticarmos, da caridade que nós praticarmos, que esse bem, né, da caridade praticada, do amor praticado, do bem praticado, é o que nós poderemos levar quando o nosso espírito se desligar da matéria. Aquilo que nos foi emprestado, tudo, nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro, até o nosso corpo é emprestado. Quando a gente sair desse planeta, a gente vai ter que devolver tudo que eles nos deram quando nós chegarmos aqui. Só vamos levar o bem que nós tivermos feito. Então ainda é tempo de nós aproveitarmos a união do nosso espírito com a matéria para aproveitar essa encarnação e evoluirmos o nosso espírito o máximo que nós pudermos, porque nós estamos aqui é para isso, não é para outra coisa que nós estejamos fazendo. É primordialmente para nós evoluirmos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada.